Galerinha, tudo bem? Então, continuando aqui com as aulas de Física 1, né? Agora a gente vai falar de energia, tá? Pessoal, o assunto dessa aula era trabalho, tá bom? Mas eu vou dar uma visão mais geral primeiro do que é energia, para depois a gente entrar no trabalho. Pode acreditar em mim. Essa parte de trabalho é extremamente secundária para o entendimento do assunto. O importante é que você entenda transformações de energia, belezinha? Então eu vou começar lembrando com vocês algumas coisas que vocês já viram anteriormente. Já viram isso na primeira série, já viram até comigo lá no nono ano. Então vamos lembrar rapidão. Quando a gente fala de energia, a gente não tem uma definição clara para energia. Algumas pessoas vão dizer que é a capacidade de realizar trabalho. O trabalho está sempre relacionado com algum movimento. Então você pode forçar um pouco a barra e pensar em energia como uma capacidade de movimentar alguma coisa, mas ele é um conceito mais complicado que isso, tá bom? O importante é que você já conhece o conceito de energia e já o utiliza no seu cotidiano. Então eu vou mostrar para vocês algumas formas de energia mecânica, na verdade, as formas de energia mecânica, beleza? Primeira forma é essa aqui, ó. Chama energia cinética. Você não pode esquecer, energia cinética, lembra de cinema, de movimento. Cine significa movimento. Então o que é energia cinética? É aquela energia do movimento. Qualquer corpo que está em movimento precisa ter essa energia, beleza? Uma coisa que é importante, se ele está em movimento, esse corpo possui velocidade. Então a energia depende da velocidade do corpo. Lembra que velocidade é relativa, ou seja, depende do referencial que você está utilizando. Então a energia também é relativa, também vai depender do referencial que você vai utilizar. Então quando você for fazer alguma análise energética, é importante que fique claro qual é o referencial que está sendo trabalhado, belezinha? Então se quiser calcular a energia cinética é simples, olha a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Quem gosta muito de cobrar assim, substituição direta em fórmula é o ERG. Então, vira e mexe aparece uma questãozinha na UERJ pedindo para você calcular a razão das energias cinéticas, ou a energia cinética do cara depois de uma batida, alguma coisa do tipo assim. Então, repare, pediu energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Vou passar um pouquinho mais rápido por essa. Uma outra forma de energia que é mais interessante do que a cinética é a potencial. Beleza? E aí, para você entender o que é energia potencial, você tem que pensar nela como se ela fosse uma energia que está guardada, que está armazenada, pronta para ser utilizada. E no caso, ser utilizada significa virar cinética. Tranquilo? Então, quando eu falar em energia potencial para vocês, eu quero que vocês pensem, por exemplo, nisso aqui. Ó. Peguei um objeto qualquer que estava aqui sobre a mesa, tá bom? Então, esse objeto na minha mão, ele não possui energia cinética. Mas a partir do momento que eu o abandono, ele adquire energia cinética, porque ele entra em movimento. Então, ó, ele já tinha que possuir uma quantidade de energia nesse ponto, só que ela não estava como energia cinética, ela estava como um outro tipo de energia, que está pronta para se transformar em cinética, ou seja, o objeto está pronto para se movimentar, só precisa que eu o abandone. Então, esse tipo de energia que está ali pronto para se movimentar, está aguardando para virar cinética, ou melhor, tem a capacidade de virar cinética, ou pode virar cinética, ou seja, tem um potencial de se transformar em cinética, a gente chama de energia potencial. Então, os sistemas onde os corpos podem entrar em movimento espontaneamente vão ter energia potencial associada. Um deles é esse que eu acabei de mostrar, é quando a força peso faz o corpo entrar em movimento. Esse tipo de energia é chamado de energia potencial gravitacional. E se você quiser calcular, é só fazer massa vezes a gravidade vezes a altura. Tudo bem? Depois a gente entra com mais detalhes nisso na próxima aula. Por enquanto, eu só quero dar uma noção para vocês do que é energia potencial. Uma outra forma de energia, que também é potencial, é chamada potencial elástica. Então, pensa, por exemplo, em uma mola. Se eu pego uma mola com o corpo preso, estico essa mola e depois abandono, com certeza esse corpo vai voltar, ou seja, ele vai entrar em movimento. Então, enquanto eu estou esticando a mola, é como se eu estivesse guardando energia aqui para quando eu soltar essa energia virar cinética. Então, também é um outro tipo de energia potencial, que a gente chama de energia potencial elástica. Por quê? Porque não foi a gravidade que fez o corpo entrar em movimento, mas sim a força elástica. Se quiser calcular, a formulazinha está aqui. Ó. K é a constante elástica
X é a deformação. Belezinha? E o último tipo de energia potencial é o potencial elétrica. Vocês já viram isso lá na física 2, beleza? Parte de eletricidade. Você tem cargas elétricas, elas podem se atrair ou se repelir. Ou seja, tem uma energia que está acumulada no sistema. Se elas se atraírem, ela vai se transformar em cinética. Não vamos trabalhar muito com a elétrica aqui não, só coloquei para contextualizar. Então o que eu preciso que você entenda? A gente tem basicamente dois tipos de energia mecânica, cinética e potencial. E a potencial pode ser elástica, elétrica e gravitacional, tá bom? Mas vamos parar e pensar um pouco nessas duas, tá bom? Cinética e potencial. E o que seria esse terceiro cara, que é o trabalho? O trabalho é uma porção de energia, ele não é um tipo diferente de energia, é uma porção de energia que é transformada, geralmente de uma em outra, em um sentido ou no outro, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego a energia cinética e transformo em potencial, alguma força realizou o trabalho. Se você pega a energia potencial e transformou em cinética, alguma força realizou o trabalho. Ou de outros tipos. Por exemplo, se eu pego aquele meu objeto de novo e abandono aqui sobre a minha mão, esse cara tinha uma energia que agora desapareceu. Desapareceu, né? Que na verdade ela passou aqui para minha mão como atrito, enfim, como calor, tem outras coisas que envolveram. Mas aquela energia mecânica que estava aqui, cinética e potencial, sumiu. Porque um trabalho foi realizado. Então, toda vez que tem uma transferência de energia ou transformação associada ao movimento de um corpo, teve um trabalho sendo realizado, trabalho de uma força, tudo bem? Então, por exemplo, durante a queda de um corpo, a força-peso transforma energia potencial em cinética. Então, a força-peso realiza um trabalho. Essa é a lógica. Tranquilo? Então, como que a gente calcula o trabalho? Esse era o foco da aula de hoje, queridos. Quando a força é constante, aqui, se eu pego um corpo aqui e arrasto até essa posição aqui, repara, a força está cedendo energia para o corpo se movimentar, energia cinética. Então a força está realizando um trabalho. Na hora de calcular o trabalho que foi realizado, eu preciso ter o vetor deslocamento, que seria esse aqui. Tendo o vetor deslocamento, é só fazer força, deslocamento vezes o cosseno de alfa. Quem é o alfa? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Tranquilinho? Isso vale para forças constantes, que têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Se você quiser pensar um pouco mais sobre isso, a força F está aqui e ela pode ser decomposta, lembra? Como uma na horizontal, que seria F cosseno alfa, e uma na vertical, que seria F seno alfa. E aí você pode pensar da seguinte forma: só quem ajuda no deslocamento é essa componente, a componente horizontal. Por quê? Porque o cara está sendo deslocado para cá. O que essa componente faz? Não faz muita coisa. No máximo, ajuda normal aqui para anular o peso. Então, não ajuda no deslocamento. Belezinha? Então, quem importa para o trabalho é a componente da força que está na direção do deslocamento. Por isso que entra aqui F cosseno alfa. Tudo bem? Agora, e se a minha força for variável? Aí só tem um jeito de calcular, que é fazendo isso aqui. Área sob o gráfico de força por deslocamento. Isso aqui é um δ, pessoal. A letra ficou horrível, mas era para ser um D. Então, se você tirar essa área aqui, essa área ela vai dar o trabalho realizado, tá bom? Aí a gente tem algumas coisas acerca de trabalho. Por exemplo, o trabalho ele pode ser motor ou resistente. Quando que um trabalho é motor? Quando ele favorece o deslocamento. Ele é um trabalho positivo. E ele é resistente quando ele prejudica o deslocamento. Aí seria um trabalho negativo. Um exemplo bem simples é esse, do corpo aqui que eu estava abandonando. Nesse caso, a força-peso realizou um trabalho motor, porque é ela que colocou o corpo em movimento. Agora, se eu jogo o cara para cima, a velocidade dele vai diminuindo à medida que ele sobe. Então, o peso está realizando um trabalho resistente. Tudo bem? Alguns conceitos aparecem quando a gente fala de trabalho, porque o trabalho ele é muito importante para a gente, porque é o trabalho quem associa o movimento para máquinas, vamos falar assim.
Quando eu falo na construção de uma máquina, por exemplo, de um carro, eu preciso realizar trabalho de alguma forma, porque eu preciso transferir energia cinética para o carro, ou para qualquer outra máquina, por exemplo, uma britadeira, que é o que quebra lá pedras. Eu preciso transferir energia cinética para a ponta da britadeira ficar subindo e descendo. Então, quando a gente fala em trabalho, automaticamente tem um estudo de máquinas por trás, belezinha? Lá na termodinâmica, depois vocês vão ouvir falar em máquinas térmicas, tá bom? Então aqui, quando essa parte estava sendo desenvolvida, as pessoas estavam tentando entender como máquinas funcionavam, mas máquinas primitivas, antes de máquinas térmicas e máquinas elétricas, belezinha? Então qual que é a ideia do trabalho? É uma energia que vai ser transferida ou transformada durante o deslocamento do corpo. É uma energia útil, vamos falar assim, diferentemente do calor. Só calor não desloca um corpo. Ele pode ser utilizado para realizar trabalho. Isso aí é uma outra história. Tranquilo até aí? Então, junto com o trabalho vão aparecer outros conceitos, como potência e rendimento. São conceitos mais gerais e podem ser utilizados em outras áreas da física também. Mas eu vou só lembrar com vocês o que seria uma potência. Potência é sempre energia sobre tempo. Então, quando eu falo de uma máquina que está realizando o trabalho, vai ser trabalho sobre tempo. Belezinha? Nada demais. E rendimento é sempre útil sobre total. Então, o rendimento, nessa situação, quando fala em trabalho e tal, ele vai ser a potência útil sobre a potência total. Não esquenta a cabeça com isso, porque isso aparece em várias áreas. Lá na eletricidade, por exemplo, vocês já ouviram falar em potência, já ouviram falar em rendimento quando a gente estava falando de geradores, belezinha? E vai aparecer de novo, quando vocês falarem de ondas, vai aparecer potência. E quando a gente falar de termodinâmica, né, de calor, vai aparecer potência e rendimento novamente. Então não são os conceitos mais importantes, tá? O que eu preciso que você entenda é a relação entre trabalho e energia. Por quê? A próxima aula vai ser uma aula para falar de energia mecânica novamente. E a gente vai estudar as trocas, como é que uma coisa vira a outra, o que acontece com os corpos. Belezinha? Então por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, manda dúvida lá no ED. Vou deixar aqui para vocês a telinha para quem quiser tirar um print